Gustavo. Olá. Queria muito agradecer você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, nesse projeto que é um pouco diferente do que a gente faz aqui normalmente, na plataforma Ação contra a Corrupção, do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, que é esse projeto de videocast, Legal. em que, como eu falei para você, a gente quer, na verdade, bater um papo descontraído e informal com alguns compliance officers, né, ou agentes, gerentes, diretores de conformidade, porque a gente quer justamente desmistificar essa profissão, trazer ela mais para perto para a nossa audiência, para quem está acompanhando a gente no YouTube, para que entendam o que faz, o que come, de onde veio, né? Como se reproduz. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje de uma maneira bem informal, escutar um pouco da tua história, da tua trajetória e discutir aí alguns temas relevantes para a área, algumas dúvidas que eu também tenho, claro. Para te fazer aí com toda a tua experiência, para nos responder, porque a gente quer justamente trazer o Compliance Officer para uma posição de destaque, para uma posição de conhecimento, então as pessoas saberem o que o Compliance Officer faz, ou querer se tornar um Compliance Officer, né? Vai que a gente influencia aí um jovem que está querendo descobrir a sua carreira. Ou se uma pessoa está numa empresa, fala assim, nossa, então eu vou procurar o Compliance Officer da minha empresa, já que ele trabalha com esses temas. Então, a gente quer aí trazer um pouco de informação para o público em geral, porque o Compliance Officer, eu entendo que é uma profissão que nasceu muito num backstage, assim, das empresas, e a gente tem que trazer para o front, né, para a luz, para estar aí de mãos dadas com a mais alta diretoria aí das empresas. Então, para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar quem você é, o que você faz hoje, para a gente começar o nosso papo. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Faz todo sentido, né? A gente falar um pouquinho sobre jornadas, mas também de futuros, né? E aí vamos supor que a gente encanta alguém e traz para dentro desse grupo que a gente gosta bastante, que são os compliances, né? Bom, me chamo Gustavo, 51 anos. Bom, a minha história, né? Praticamente, já fui músico, né? Já toco baixo, toco gaita. Já tive uma banda punk, né? Vamos falar assim. Nem imagino um compliance officer ter uma banda punk, mais ou menos. Já fiz MTV no ar, né? Então, lá no meu Instagram tem lá um programa da MTV onde eu falo sobre, né, o estilo punk, alternativo, que não existe política, não existe direito, né? É o mundo alternativo e hoje sou compliance, né? Então, Sim. assim, como que as coisas mudam? Fiz um programa da Brasil 2000 também, fiquei 1 hora ao vivo numa rádio, né, tocando, né, as músicas. Então, assim, música, fotografia, né? Então, o meu plano B aí é seguir a fotografia. Tirei fotos aí de modelos, de street, né, de rua. É uma paixão, que é na foto que a gente se conecta, né? Se você tirar uma foto e outra foto no mesmo lugar, são duas visões diferentes, né? Então, você fala, poxa, é a história que a pessoa está ali trazendo. E hoje, atualmente, eu estou como conselheiro de empresas, né? Sento em comitês de auditoria, conselhos de administração, conselhos fiscais. E aí também dou aula, né? Hoje sobre o tema, além de ser membro do Conselho Consultivo, dando Movimento 100% Transparência aqui de vocês. Super parceiro aqui do Pacto. Mas a sua formação foi no quê? Você foi para esse lado da música mesmo como profissão? Queria se trabalhar nisso? Ou você também tinha uma outra formação ali mais dentro dos padrões aqui para o que a gente está esperando dos compliance officers? Porque eu sou advogada, falei aqui hoje com gente da área de finanças, de economia, do direito, mas da música é a primeira vez. Tá vendo? Não, eu tinha em casa, minha mãe é professora de música, né, Belas Artes, meu pai sempre mexeu com música. Eu e meu irmão, a gente seguiu nessa linha também de música, né? Ele foi Velhas Virgens, gravou vários CDs também, saiu, hoje é advogado, tá vendo? 2 músicos, um é advogado e outro da área aqui de compliance. Mas não tive a formação de música, né? Me formei em economia. Depois, seguindo a minha profissão, né? Que minha vida, a maior parte foi em Big Four, as auditorias, né? Passei por Arthur Andersen, PwC e Deloitte. E depois eu me formei em contabilidade, né? Muito mais pelo segmento ali que eu estava, tudo mais. E eu entendia que não adianta só falar de processos, de regras, né? Mas qual que é o efeito, né, financeiro naquela empresa? Então, eu quis dar uma continuidade. Depois, eu fui fazer um MBA em marketing, né? Porque eu entendia que estratégia estava muito relacionada a marketing. Fiz um MBA de banking, né? Porque é um segmento que eu atuava muito, que bancos, né? E aí, quando você fala
Gustavo, como você começou com compliance, foi na parte bancária mesmo, né? Então, é onde o Banco Central foi um dos ali que soltou a primeira regra, né, a 2554 em 1998, que tinha que ter controles, processos, compliance. Pô, que interessante isso. Depois, em 2019, com a chegada de inovação, eu fiz um MBA de inovação estratégica, né? Porque eu entendia que me faltava, ou para a profissão, ou para mim mesmo, um olhar de inovação, um olhar de análise de dados, né? Que hoje se fala muito compliance baseado em dados, auditoria baseada em dados. Então, resumindo, foram esses caminhos. Não, eu sou um ser inquieto, né? Eu achei, dá para perceber, porque eu achei muito interessante que, com toda essa formação, economista, contador, você se apresentou como músico, né? Foi, eu achei isso incrível, né? A gente tem que ser movido pelo que nos move mesmo, né? Mas, então, já que você saiu um pouco dessa área de finanças... você acha que o compliance nasceu muito intrincado com controles internos ou auditoria? Ou qual é a diferença dessas áreas dentro de uma empresa hoje? Olha, acredito que controles já existia, né? E ali que se começou a haver uma necessidade maior. Isso, vamos falar da década de 90 ali. Eu já entreguei a minha idade, né? Então, década ali de 90, tudo mais. Tudo bem, tem controles, tem processos, mas cadê a parte educativa, né? Cadê a parte de escrever? E falava muito de OIM, né? Organização em método, na época ISO 9000, qualidade. Então, cadê tudo isso que está escrito? Né? E aí veio mais forte o compliance ali em 95, 96. Acredito que, na época, alguns segmentos eram mais fortes, né? Então, se a gente falar do setor farmacêutico, é muito mais forte. A gente fala do setor bancário um pouquinho mais forte. A gente fala um pouquinho sobre energia elétrica e construção civil, um pouco menos, mas já era mais latente. Mas quando você fala do resto, automotivo, manufatura, tudo mais, ficava muito aquém, né? Então, compliance e controles são intimamente próximos, né? Um não vive sem o outro. Assim como o Yang, né? Tem o preto e o branco ali, um conecta do outro. Quando você fala ali de compliance, estamos falando de políticas, regras, procedimentos, conduta, né? Reputação. Sim. Então, o compliance preza muito sobre isso. E quando a gente fala sobre compliance, as empresas têm que se preocupar que ela traz um funcionário de fora e ela tem que educar ele, né? Ela não pode permitir que ele erre. E não dá para você parar todo mundo e falar, faça isso, faça aquilo, né? O famoso siga a seta, né? Sim. Tem um fluxo para tudo. Então, as empresas têm que se preocupar com as escritas, né? Com as políticas, as regras, até para falar, você chegou agora, é assim que você tem que trabalhar. Sim. Né? Aí, quando você coloca controles, é uma forma de você garantir que aquilo que você escreveu, de fato, vai funcionar, né? A gente sai de casa com o Waze, né? Se você falar assim, vai para a rua X, tá bom, mas para onde que eu vou? Vai para cima, para o norte. Tudo bem, mas chega uma hora que o norte vira, né? Sim. Então, ele vai te dando uma setinha ali. O controle seria o Waze nosso ali, que falando, você errou, né? Volte 2 casas ali. Sim. Então, está muito intimamente próximo. E controle sobrevive com compliance, porque se você coloca controle sem regras, não se sabe se aquilo é o certo. E compliance não sobrevive com controles, porque não tem como controlar o que você escreve, né? Então, eu falei rapidamente a diferença, mas está muito junto. Né? Tem uma outra tríade aí, que é riscos, governança e compliance. Né? Exato. Então, também, que são coisas diferentes, mas nem todo mundo entende o que cada coisa olha, né? Então, assim, tem muitas empresas, até muito grandes, multinacionais, que têm numa mesma pessoa, né, uma mesma diretoria, a figura de riscos, governança e compliance. Isso. Mas são muito diferentes, né? São skills diferentes, né? Olhares ali diferentes. Eu gosto muito do compliance, muito mais psicólogo, olhar de gente, porque no final tudo é sobre gente, né? Então, se você fala com o fornecedor, é gente com gente, você fala com o cliente, é gente com gente, você com funcionário, é gente com gente. Então, tem que ter ali um lado de psicologia positiva, gestão de felicidade, um pouco sobre recursos humanos, lidar com ali o ser humano. Quando você fala de controles, é muito mais alguma pessoa muito mais analítica, né? Olhando no detalhe, muito mais
matemático, né? Quanto que 1 mais 1 é igual a 2, e não é diferente disso, controles internos. Mas quando você olha assim para riscos, eu falo que ele tem que ser um pouco mais analítico, né? E um pouco disruptivo. Se nós falarmos assim em 2020, fala assim, Chantal, qual que é o risco do mundo parar? Eu disse, Gustavo, o mundo parar, isso não existe, veio a pandemia, né? Qual que é o risco do raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Estamos vendo na região sul, né? 2 vezes alagamento. A gente fala de sustentabilidade. O Brasil, primeiro semestre chuva, segundo semestre incêndio, né? Olha o ambiente já vindo, né? Então, a pessoa de riscos tem que extrapolar, né? Então, tem que ter aquela visão mais estratosférica, quase NASA, né? Vamos falar dessa forma. Quando um complementa com o outro, veja que tudo aquilo que é risco também são oportunidades, né? Então, quando você fala, a empresa tem esses top 10 riscos, são os mais difíceis, mais densos. O compliance olha para dentro de casa e fala, nossa, eu não tenho regras para isso, né? Eu não conheço nem a regulamentação sobre isso. As pessoas não estão treinadas para lidar com isso, né? E aí, olha para controle, cadê o controle de tudo isso? Então, veja que quando um olha para o outro e se integra, você tem uma harmonia, você tem mais força, né? Você tem mais diversidade numa tomada de decisão, né? Então, os três têm que andar juntos. Eu já vi muitas pessoas falando que o risco é o acelerador do carro, né? E o compliance é o freio do carro. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi gente falando assim que você só acelera porque você sabe que tem o freio. Um bom freio. Então, o compliance é o acelerador, né? Isso. No final das contas, assim, você só acelera porque você sabe que tem compliance, né? Exato. Então, é esse jogo mesmo, assim, acho que o risco também está muito alinhado à visão estratégica do negócio, né? Então, para onde a gente quer ir, que riscos a gente vai tomar, ou o negócio que a gente está entrando, quais são os riscos que esse negócio traz, essa nova faceta aí. E o compliance tem que se adaptar a tudo isso. Assim, eu só não sei o quanto que o compliance ele pode ser um pouco mais abrangente. Até estava conversando isso recentemente também. O compliance é mais olhar cada risco e entender como mitigar cada risco, ou ele pode ser mais genérico e mais holístico, e a pessoa assumir aquele risco lembra do que foi no treinamento de compliance. Eu não sei se dá para ser tão generalista quando você está falando de uma empresa, uma corporação que anda acelerada, que corre. Vou lembrar do treinamento. Ou não, realmente, cada risco a gente tem que ter um mitigador ali. Cada risco é uma mitigação diferenciada, né? Então, se nós falarmos que uma empresa tem só, e não é só, né? Já é muito assim um compliance officer mais robusto, eu recomendaria, assim, primeira vez, quais são as estratégias da empresa, né? Porque, às vezes, também o compliance officer ali, ele acaba pegando algo que ele fez numa empresa anterior, ou que o mercado faz, joga para dentro e sai copiando. Mas não, assim, quantas vezes você sentou com o presidente da tua empresa, ou com o diretor ali financeiro, e falou para ele, me dá as 10 principais dores de crescimento da empresa, né? Porque o que não é dor, a gente já faz, já está no dia a dia, pode ser que a gente erre um pouquinho ou não, mas quais são essas dores? Peraí, essas dores envolvem cumprir algumas regras, né? Às vezes sair do Brasil e ir para fora são regulamentações diferentes, né? Então você tem lá o compliance cross-border, por exemplo. E para isso, talvez eu não tenha controles para garantir que isso a gente vai cumprir. Então ele tem que olhar para cada risco, né? Então quando eu falo de risco de continuidade de negócio, Gustavo, é muito amplo. Tá, então, e se eu não cumprir uma cláusula com um cliente por não ter continuidade? E se eu não cumprir uma cláusula com um fornecedor por não ter continuidade? Se eu for uma empresa de capital aberto, se eu não cumprir, né, uma lei da CVM ou da SEC, o que eu... Né? Então, veja que cada risco me traz uma consequência. E essa consequência, o compliance tem um papel muito importante para falar isso é uma consequência legal ou reputacional, ou as duas juntas, né? Sim. E cada vez que eu vejo cada risco, eu olho para controles e falo, cadê o controle disso? Sim. Né? Então, tem que estar junto. Tem que estar junto. Não, e é muito, muito complexo, né? E você pensar que todas essas áreas depois levam as suas dores, os seus dilemas para um conselho de administração. Quão diverso tem que ser esse conselho de administração e preparado para conseguir juntar a dor que a área de compliance está trazendo com a área de riscos, com a área de controles. Tem que ter uma visão ser muito preparado, né, para sentar no conselho de administração
e conseguir balancear aí tudo que é trazido por essas diferentes áreas, né? Isso. É uma pergunta interessante. Chantal, quando você olha assim para conselho, existe uma jornada, né? Então, o conselheiro está ali ou com mandato de 1 ano, ou com mandato de 3 ou de 5, por exemplo, né? Mesmo sendo 1, 3 ou 5, as reuniões são praticamente mensais. Então, ele tem que entender que todo mês ele tem que trazer um tema novo para ser debatido, mas dentro do escopo dele, claro, Sim. né? Ali do comitê de auditoria ou do conselho. Ele tem um papel muito relevante de provocar a alta administração. Sim. Então, a diversidade ela é muito importante, né? Então, eu tenho alguém do jurídico no meu conselho que é ex-jurídico ou está no jurídico. Sim. Eu tenho alguém com riscos, visão de compliance e auditoria, controles, né? Uma pessoa pode ter esses 3. Então, seria assim. Eu tenho um especialista financeiro que olha um balanço e vejo ali desvios de provisão, contingências, né? Algum questionamento tributário, trabalhista, civil, criminal. E olha, poxa, mas isso é uma possível perda, né? A gente já tem que pôr lá no balanço. Sim. Eu tenho que ter alguém que conheça estratégia, né? Que possa olhar para a estratégia da empresa e falar, não temos os recursos necessários, né, para crescer como a gente quer, não temos os parceiros necessários. Então, essa diversidade traz com que você faça as perguntas difíceis para a gestão. Eu acho que esse é o benefício, né? E os membros do conselho têm que olhar para baixo, e eu falo que isso é uma oportunidade muito para o compliance officer, né? Ele tem que olhar para baixo falando, eu faço as perguntas, mas as respostas têm que vir. Se elas não vêm, por que o compliance, riscos, controles ou auditoria não está trazendo? Falta investimento na área, falta maturidade, falta ferramentação, falta escopo, falta oportunidade, né? Então, cada vez mais que o compliance officer ele é transparente com os membros lá do conselho, falando, poderíamos fazer mais. Né? Aí tem uma grande oportunidade. O que eu vejo um pouco é, às vezes, os profissionais de compliance ou riscos, controles, querendo apresentar o que eles fazem. Porque é importante, né? Falar, nossa, eu só tenho 1 hora com esses membros, deixa eu apresentar tudo o que eu faço. Mas depois ele sai da sala e fala, não deu tempo de fazer perguntas, né? Não deu tempo. Aproveitar. Então, leva as dores, né? Eu tenho gestão de fornecedores, mas não está indo bem, não estou conseguindo que todos assinem uma cláusula, por exemplo, né? Eu tenho uma gestão de parceiros, não estou olhando direitos humanos, temos um problema. Eu estou olhando questões cibernéticas, não estamos preparados para ataque cibernético. Então, quando ele coloca isso na mesa, o conselheiro olha, pô, peraí, mas isso é um tema crítico. O que você está precisando? O que falta para isso ser bom? Traz para a mesa, né? Porque no final do dia, o conselho é papel dele esse dever, né, de diligência, né, o dever de ser analítico. Se o gestor não traz, também fica perneta, né, fica meio míope o conselheiro ali falando, se ele não trouxe, não tenho nem como julgar. Então, tem uma parceria também muito transparente entre gestor. Esquecer um pouco do reporte, né, porque também acho que passa por aquela ideia, se o que você está fazendo não está levantando nenhum risco, está dando certo, nem precisa me apresentar. Isso aí está rodando, está dando certo. É isso. Me fale o que está doendo mesmo, qual é a questão que a gente tem que analisar. Acho que é aproveitar essa expertise de um conselho de administração para conseguir sanar ali as questões. E falando em conselho de administração, outra coisa que você falou também foi investimento. É muito difícil justificar para um conselho de administração por que investir em compliance é importante, porque eu acho que a pergunta de $1 milhão é se investir em compliance dá retorno. Sempre dá. Então, você vende que sempre dá. Sempre dá, exato. Porque no final do dia é assim, é uma empresa que quando hoje você fazer uma gestão empresarial é você estar preparado e resiliente para acontecer tudo o que você ainda não sabe, mas você está preparado. Do que você ser reativo a efeitos e você fazer ali mudanças. Então, quando você investe em compliance, não é teoricamente, é praticamente, você está entregando para alguém que tem mais tempo e dedicação para, no dia a dia, olhar o que tem que ser olhado e trazer o que tem que ser trazido. Então, por exemplo, alguns erros, juniorizar uma área de compliance, né, por questão de custo. Sim.
Você vê a área financeira investindo em tecnologia, você vê a área de tecnologia trazendo inteligência artificial, você vê a área de recursos humanos trazendo inteligência artificial, mas e o compliance está acompanhando como isso, né? E a área de riscos está acompanhando como? E é ela que é independente para olhar, né? Então, traz investimento sim, porque quando você coloca previsibilidades de possíveis sanções, erros, você tem chance de se preparar, né? Você ainda está com a manchete dentro de casa e você pode dominar essa manchete. Quando ela vai para fora da sua empresa, não tem mais como você controlar aquela manchete, né? Você acaba controlando muito mais a narrativa e atuando muito mais na parte de relações públicas, tentando minimizar ou reverter uma reputação, do que você trazendo forças para melhorar no seu tempo e no seu tamanho o que tem que ser arrumado, né? Então, sempre é um investimento que traz retorno. E acho que, imagino, né? Nunca tive, mas assim, no conselho de administração, você pode puxar muito por essa questão reputacional, financeira, que a gente pode ter danos, né, irremediáveis aí, ou muito fortes, mas internamente também acho que é bastante fácil de linkar. Por exemplo, a gente tem um compliance forte, ou no sentido de ter código de ética, de conduta, canal de denúncia, política contra assédio forte, também é retenção de funcionários. Isso. E essa geração e criação de cultura de integridade que gere confiança, sensação de pertencimento e que faz com que os talentos fiquem aqui, porque às vezes você é uma empresa incrível que dá lucros exorbitantes, paga bônus enormes, mas a gente sabe que hoje, principalmente, é o que diz aí a nova geração, ela não fica no emprego que se preocupa só com isso, né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente fala, e você disse tudo sobre ser uma marca empregadora verdadeira, né? É até interessante que o relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu, né, no começo desse ano, você olha sobre os top 10 riscos para os próximos 10 anos, os 5 primeiros ali são ambientais. E na página 4 ou 5 ali, fala sobre as gerações que falaram daquele risco, né? Interessante que quem fala de clima e fala de ética é a geração 30 mais. Tá. A 50 mais, 60 mais fala de tecnologia, desinformação. Então veja que a nova geração, que são os próximos executivos e próximos conselheiros, estão muito mais se importando com o tema de compliance ambiental, compliance social, do que uma geração 60 mais ali que está tentando correr atrás de inovação, de desinformação, fake news. Ele está vivendo isso, mas não olha para o outro lado. Então, quando uma empresa investe bem em compliance, ela está garantindo uma longevidade, né? Então, ela passa a segurança tanto para fora, ela passa uma segurança tanto para dentro, mas também para todos os stakeholders de fora, né? Quando o banco vai dar um empréstimo para uma empresa, ela vai mandar para o compliance officer ali para responder temas de integridade. Quanto mais próximo eu tiver de uma régua padrão, mais fácil vai vir aquela captação, aquele dinheiro, né? Quando eu venho fazer uma joint venture, por exemplo, uma parceria, numa due diligence, você olha questões de integridade, né? E aí você trouxe um tema que é a questão de cultura, né? Voltando à tua pergunta ainda se compliance vale o investimento. Quando eu olho se uma empresa está adequada para o tema compliance, eu olho duas balanças, cultura e engajamento. Tá. Cultura, né? Vamos pegar, por exemplo, a pesquisa de cultura da sua empresa. Aí você pode usar Culture Rocks, Pulse, o próprio Glassdoor, né, que as pessoas vão na internet e colocam lá like ou não like. O que me diz aquilo? Né? São as nossas pessoas falando ali sobre isso. Sobre questões do canal de ética. Né? Quantos por cento são assédio, mas recorrência na mesma diretoria? O quanto um diretor permite, né, que algo que o comitê de ética recomenda, o quanto ele não aceita o que o comitê de ética ali, né, acaba ali recomendando. Sim. Então, isso fala muito sobre a cultura, né? E quando eu olho para essa cultura, não, o compliance tem que apoiar, tem que descer mais, tem que aculturar e subir a régua dessa cultura. Ele é o regente disso, né? Ele faz essa orquestração. Mas quando eu olho o engajamento, tudo aquilo que a cultura diz para mim, que ela é nota 8, 9, 10, ou seja, nossa, fizemos tudo e todo mundo sabe o que tem que ser feito.
Será que está todo mundo engajado no dia a dia para fazer o que se fala, o que se faz? Né? E aí vem controles internos, vem auditoria interna, auditoria externa, né? E fala, não é verdade o que estão dizendo, né? As regras não estão sendo cumpridas, ou os combinados de implementação de mudanças não estão sendo cumpridos prazos. Você fala, tem cultura, mas não tem engajamento. É bem importante fazer essa diferenciação mesmo, porque as pesquisas de cultura de integridade, pelo menos as que eu conheço, são sempre autogeridas ali, né? A pessoa responde, a cultura da tua empresa é boa, não é? Você sempre responde ali, acho que de uma forma otimista, feliz, lembrando de um treinamento que você fez. Mas o dia a dia das pessoas é muito dinâmico, é muito acelerado, como eu já falei, é muito complexo. Isso. E o que eu sempre falo é o compliance e o deslize são nas zonas cinzentas. É verdade. Não é que você parou, pensou, foi para casa, vou aceitar aquela propina ou não vou. Não, às vezes você está ali no teu dia a dia, você deu um ok no e-mail que você não leu direito, ou você viu alguma coisa acontecendo e aquilo passou batido, você não prestou atenção. Então, essa questão do engajamento é essencial. Essencial. E aí, quando você fala de engajamento, controles, e vou para a tua segunda pergunta ali, as pessoas ainda não entenderam que ter controles é para dizer muito mais não do que sim. Porque para dizer sim para tudo, abre a porta, né? Não precisa ter controle. Não vamos gastar com 2 aprovações, com segregação de função, conflito de interesse. Sim. Então, quando eu tenho lá uma aprovação lá de despesas, e vem lá um lote, né, de 1.000 despesas para aprovar, 1.200. Às vezes o gestor vai lá e dá enter em tudo e fala, nossa, estou sem tempo. Quando ele vai ver, ele está aprovando um almoço, uma propina, talvez ali um presentinho. Né? E se ele olhasse direito, ele falaria, não, isso aqui não. Né? Isso aqui não segue a política. Quando o compliance recebe um e-mail para pedir uma autorização para patrocínio, participar de um evento, né? Ele fala, estou sem tempo. Tudo bem, vai. Não, mas quando você vai ver, qual que era o evento? Né? Qual que é a agenda do evento? Nossa, 8 horas de entretenimento, um tour na cidade, tomar vinho, e aí 1 hora de reunião técnica para falar que teve um assunto técnico. Sim. Né? Então, as pessoas esquecem que o engajamento é você executar os controles que vão cumprir as regras. E eles existem para você controlar o não. Porque o sim libera, não precisa. Vamos resolver a nossa vida aqui no WhatsApp, né? A gente cria um grupo aqui e vai tudo aprovando ali. Não é isso, né? E é como também aquela ideia de que due diligence é sempre para achar um problema. Vai fazer due diligence numa pessoa física, numa pessoa jurídica. Vai achar um problema, vai achar alguma coisa. É para achar, mas é para aquilo ser trazido à luz, trazido ao conhecimento. Se você vai se engajar com aquele fornecedor, cliente, enfim, aí é uma outra decisão. Mas, assim, não é para você já negar. Nossa, encontrei qualquer coisa. Assim, eu acho que qualquer empresa que esteja atuando aí há alguns anos no Brasil vai ter alguma questão em algum momento da vida. E é assim, não é o que a gente espera, mas é muito mais comum do que a gente gostaria. Uma pessoa física também, eventualmente, pode ter um problema, sofreu uma multa de trânsito, esqueceu de pagar o imposto, qualquer coisa, que são, assim, coisas remediáveis, mas é para você conhecer aquele risco, né? Então, é para você também ajudar a empresa a estar nivelado com aquela informação, né? Exato, Chantal. E risco é isso. Risco você gerencia, né? Tem erros muito comuns... quando a pessoa fala, eu não tenho risco, isso não existe. Né? Até quando a gente morre, o risco de decomposição continua. Né? Então, até o final da vida, a gente vai ter risco. Ele fala, esse risco está controlado. Né? Não sei se está, porque depende se a pessoa está feliz todo dia, se ela foi trabalhar, se ela não é corrompida. Né? Sim. Ele está gerenciado. Sim. Isso é no dia a dia também. Né? Então, quando... você sai com um amigo e fala, olha, eu estou dirigindo, mas eu vou beber. Vamos assumir o risco de a gente ser parado na blitz? Né? A gente conversou, está combinado, vamos gerenciar isso. Ou né? do pior ainda acontecer. Ou do pior acontecer.
Vamos fazer uma viagem? Vamos, mas eu não sei se meu cartão de crédito vai passar, né? Lá na Europa, por exemplo. Se não passar, você empresta o teu cartão? Tá combinado, né? Então, a gente vive isso no dia a dia, né? Olha, eu estou com 1/4 de tanque, eu não sei se vai ter uma gasolina, um posto de gasolina a 100 quilômetros, pode ser que a gente pare na rua. Vamos viver esse risco? Mas eu tenho que pôr ele na mesa, né? E as pessoas não têm, acho que um pouco das experiências de nova geração, Sim. e não é pejorativo, é uma realidade, a nova geração não gosta muito de discutir os dilemas, né? Até pelo estilo de ficar mais nas mídias sociais, no WhatsApp, em grupos virtuais, Sim. não tanto o olho no olho. Sem tanto embate. Sem tanto embate. Que o social traz, né? Exato. E está tudo bem, né? Sim. São questões ali geracionais. Só que são, às vezes, conversas simples. Elas demoram para ter conversas simples e elas viram conversas difíceis. Sim. Porque chega em algum momento que aquilo era simples e hoje se tornou difícil. Sim. Né? E conversas difíceis eles não querem ter. E estamos falando isso de pessoas que hoje já são gerentes, já são coordenadores, já são analistas sêniores, né? Então, precisa-se um compliance, trazer isso para a mesa, trazer uma psicologia positiva, falando que isso é importante, né? Para trazer engajamento. A gente estava tomando até um cafezinho antes, né? Um pouquinho. A gente falando assim que funcionários ali felizes ajudam a coibir fraudes, né? Ajudam a coibir decisões em não compliance, porque elas se importam com o propósito, de fato. O propósito da empresa, às vezes, é o propósito dela, né? E você falou sobre, sobre pesquisa de clima, e às vezes tem o jeito que as empresas também fazem de falar, nossa pesquisa tem que sair nota 10. Sim. Então, vou fazer a pesquisa de clima depois do Natal. Natal todo mundo recebeu presente, 13º e tal. Então, na janela de mérito, ou quando recebe o bônus, né, ou quando recebe a promoção, ela esqueceu de todos os problemas ali e fala, não, essa empresa é mamãe. Sim. Né? Então, você também tem que medir o momento de lacuna, né, de experiências positivas que aquele quadro de funcionários vai ter e falar, na vida normal, ela está feliz onde ela está trabalhando, e tem perguntas sobre integridade dentro dessas pesquisas, né? Sim, o meu líder é ético, eu me sinto à vontade de fazer uma denúncia, não sou coibido, né? Vejo que a empresa respeita o código de conduta, isso se torna importante, né? E quando você traz isso para o conselho, dá um termômetro ou uma bússola para onde investir. Então, se o compliance não traz, não tem onde tomar uma decisão, né? Então, tragam, tem que trazer isso. Não, é uma pesquisa que, como eu falei antes, pode trazer resultados ali um pouco dúbios, mas, assim, é um marcador, é um termômetro, né? Não dá para falar que não é. E você estava falando ali também um pouco que você considera lá no começo, você respondeu que o compliance está mais atrelado à cultura, né? E agora você falou bastante de felicidade. Então, você acha que o compliance também está muito andando junto com RH? Sempre. Eu posso escrever regras e posso simplesmente entregar um manual ou uma cartilha para alguém e falar, ó, lê e cumpra, se você não cumprir, eu vou te mandar embora. Então, aquele compliance do medo, né? Onde lá no passado eu não podia errar, e aí, se eu errar, você mandando embora. Então, logo, se eu errar, não vou contar para ninguém, né? Então, deixa aqui guardadinho. Olha ela criando mais risco para si próprio, né? Quando você vai no modelo de compliance de integridade, está muito relacionado à cultura justa, né? A cultura justa é algo que eu sempre acabo defendendo. Por exemplo, se o piloto cai, se o avião cai, a culpa é do piloto? Sim. Não, tem N fatores no meio, né? Pode ser que o aeroporto fechou, ele teve que ir para um outro, a gasolina não deu, né? Pode ser que não teve manutenção, pode ser que o tempo estava ruim, né? Pode ser que ele passou mal, né? Ou um pane ali de equipa. Tem tanta coisa no meio que não é mais o piloto que é o culpado, né? Vamos entender o que aconteceu. Quando um paciente vai no hospital e o paciente morre, fala a culpa é do médico. Mas ninguém lembra que ele não se cuidou na vida durante 60 anos e em 5 dias ele quer sair de lá atleta, né, lá do hospital, né? Então, a culpa é do médico? Não, tem N coisas no meio que aconteceram. E o compliance, quando fala sobre ter esse olhar de cultura justa, tem que trazer o RH para dentro,
para falar, aquela pessoa foi denunciada e, de fato, ela errou. Peraí, mas ela é nova, né? A área está com muito turnover, ela foi treinada, será que ela tem uma liderança inspiradora? Né? Será que ela está tendo um problema dentro de casa? Então, veja que quando você falar de compliance no início dos anos 2000, isso para qualquer liderança, né? Você falava muito em hard skills, que era a melhor faculdade do mundo, né? AAA. Depois você falava de soft skills, que a pessoa tem que ser mais flexível, jogo de cintura. Agora tem que falar de life skills, né? Ele tem que entender a dificuldade do outro, né? Às vezes uma pessoa de estereótipo externo, né? Preto ou parda, mora longe, demora 2 horas para chegar, ou uma mulher, né? que é mãe, foi levar o filho para, né, a escola, naquele momento vomitou na roupa dela, teve que voltar para dentro de casa, trocar tudo de novo, tomar um outro banho, chega atrasado, e você fala, poxa, vou te mandar embora, né? Se você não tem esse life skills para entender o que acontece, você sempre vai voltar para o complexo do medo. Você fica míope. One size fits all. Assim, one size fits all para todos. Exato. Então, se ele não se junta com o RH para colocar essa psicologia positiva, junto com gestão de felicidade, junto com life skills, entender a realidade externa, não vai ter compliance. Já tive casos em que um 50 a mais era coordenado por um 30 a mais. Né? O 30 a mais não entendia. Né? E tinha aquele choque de geração. Dentro do comitê de ética, a gente teve que trazer os dois. Né? Para falar, olha, você tem que entender que ele tem outra velocidade, tem outros conceitos, né? Tem outros vieses, né? E até para desmistificar, a gente teve que falar para o 30 a mais, olha, o viés é um jeito bonitinho para falar que ele tem preconceito e está tudo bem. Sim. Né? Porque tem toda uma questão de escola dele, de vida dele. O que ele tem é que respeitar. Sim. Agora, desrespeito a gente não aceita. Então, se você não tiver esse lado humanizado de compliance, você não implementa a cultura. Empatia, né? Acho que muito o que você falou é empatia. O compliance officer tem que muito se colocar no lugar das pessoas, entendendo as outras funções das empresas. Exato. Então, assim, também não adianta eu querer implementar uma política extremamente longa e rigorosa para um setor de compras que tem muita demanda. Então, também tem que pensar na pessoa, mas no trabalho que aquela pessoa está exercendo, tem que fazer sentido, né, para aquilo. Exato. Porque eu acho também que, por muito tempo, em outras gerações, assim, era o negócio que movia a empresa e depois fala com o compliance e vê se dá para ajustar, se está tudo certo. Se esquecemos de alguma coisa, né? Tipo, ou dá um jeito se alguma coisa escapou, assim, mas... E você falou de novo na questão da felicidade, né? Assim, tomara, e eu estava pensando aqui, que se as novas gerações vão trabalhar em empresas em que cuidam da saúde mental, da questão da felicidade, do bem-estar, tomara que as empresas se preocupem mais com isso para atrair esse tipo de mão de obra. Exato. E que isso gere um ciclo bom aí, né? Virtuoso. Virtuoso bom. Tomara que as empresas se preocupem com isso. Eu não sei se em algum conselho de administração que você já surgiu esse tipo de discussão, assim, pensar no bem-estar, que vai gerar um sentimento de pertencimento, de orgulho, de cuidado, de responsabilidade. Porque aí sim o compliance vai estar ali incumbido, né? Exato. Não, tem sim, são métricas, inclusive do time de gente. E tem ali alguns targets, né, que tem que se buscar. Fazendo uma comparação rápida, por exemplo, uma pessoa que sai de licença com burnout. Nossa, a pessoa saiu com burnout. Se você traduzir o que é o burnout, ela é aquela pessoa eficiente, muito dedicada, que preza por qualidade, que quer fazer o melhor e por uma pressão de trabalho e pouco tempo, ela fica estressada. Eu já ouvi falar que o burnout só acontece em quem gosta muito do que faz. Exato. E parece uma contradição, né? Então, aquele que não gosta do que faz, deixa estourar, isso eu faço depois, né? Então, quando você tem esse olhar, peraí, o meu melhor profissional está com burnout, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer antes, inclusive? Né? Às vezes alguém traz para a mesa, nossa, Gustavo, a Chantal é minha melhor profissional.
e eu coloco uma missão nova. Não, eu vou passar para a Chantal, que a Chantal toca. A gente está com prazo... Não, a Chantal vai resolver porque ela põe a mão na massa. Sim. Fala, gente, não, para. Né? Não tem outra pessoa, é só ela. Você está preocupado com a saúde dela. Sim. Né? Se a empresa não tem esse discurso, ela vai perder talentos. Ela vai perder talentos. Não, incrível. E a gente estava falando dessa questão de felicidade, RH. Eu sei que o tema da inclusão também é muito importante para você. Sim. Queria que você contasse para a gente. Bacana, bacana. Eu tenho um filho, né, o Gabriel, o homem da minha vida, né? Falo de boca cheia, assim. Tem 18 anos. Ele é PCD, né? Então, com 18 anos, praticamente, a gente conhece um pouco a realidade de mundo, né? Porque a gente vai com ele de cadeira de rodas para a Europa, Estados Unidos, Brasil, troca de escola, e a gente começa a perceber que boa parte do mundo não está preparado, né? Para mobilidade de PCDs, adaptar algo que ele tenha que ter naquele momento, né? E isso me traz amplia, né, o meu espectro de pensar em diferenças quando alguém me traz alguma solução que parece que não tem alternativas. Sim. Né? E por viver isso, quando eu olho, eu vejo as dores dele, as dificuldades dele, vivendo de fora, é isso que eu falo um pouquinho de life skills. Né? Você também, quando está no ambiente empresarial, você tem que ver que, tá bom, qual que é a história dele? Né? Por que ele chegou até aqui com esse problema? Às vezes, esse problema não é a empresa. E quando você tem esse olhar, você começa a tentar ajudar as pessoas a trazer soluções que nem elas acabaram percebendo. Né? Tem uma grande amiga, né, profissional, que já é uma profissional casada com filho, é head de compliance sozinha, né, então não tem um time, e ela é mãe da mãe dela. Né? Então, olha quanta coisa. Sim. Né? Então, não tem time, é mãe da mãe e não tem uma babá também. Aí você fala, alguma coisa vai estourar. Né? E se estourar no trabalho, talvez alternativa conseguida para não estragar, né, questões relacionamentos de casa, né, ali e familiares. Então você tem que entender que isso, né, é uma dificuldade, né, e como que a gente amplia essa questão de diversidade. Tá certo que tem coisas que às vezes vêm para a mesa que eu falo, gente, eu nunca vivi isso, não consigo opinar. Né? Então, se eu estou falando ali um pouco de um dilema com uma pessoa, né, declarada preta e parda, por exemplo, eu não posso andar no sapato dela, não tenho como viver essa história. Né? Mas quando falar sobre preconceito, talvez olhando para o meu filho, eu falo, essa história eu posso sentar na mesa e falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu tenho um pouco desse olhar. Então, acho que os conselheiros, gestores de compliance, têm que entender e falar assim, no meu ambiente social, quando eu chamo alguém para a minha festa, ou no colégio do meu filho, quantas diversidades eu tenho nessa mesa? Sim, nenhuma. Exatamente. Olha, eu sou igual a 1% das lideranças do mundo. Né? Alguma coisa está errada. Sim. Né? Então, vai fazer um curso de circo, né? Que tem curso de circo para líderes. Né? Sim. Vai fazer música, né? Você Sim. vai ver outras pessoas, né? Sim. Talvez um ambiente artístico, eu tenho mais pessoas de esquerda do que de direita. Sim. Né? Vai viver, né? Sim. Vai ser contraditório, vai entender, se permita. Sim. Então, se ele quer ser um executivo diferenciado, eu recomendaria essas janelas de opções. Tem que abrir o horizonte mesmo, Muito. né? Você tem que viver aquilo mesmo. Né? E você acha que esse teu background de músico, fotógrafo, nesse mundo das artes, te traz esse diferencial para os conselhos de administração que você participa, para as palestras que você dá? A resposta sim. Né? Eu acho que quando você faz coisas que não estão presentes 24 horas, você vê outras possibilidades. Né? Então, quando você toca música, você sobe no palco, tudo pode dar errado. Né? Desde um cabo estourar, cair a luz, ou estourar uma corda, não aparecer ninguém. Você fala, vamos tocar para nós mesmos, vai ser legal, pelo menos tem cerveja, né? Sim. A gente vai se divertir. Quando você está tirando foto, isso já aconteceu, por exemplo, tirar foto de uma modelo,
E eu falo, nossa, como você tá bonita. Ela parou, Gustavo, vamos terminar com hoje. Eu sei por quê? Acabei de brigar com meu marido, não me acho bonita. Olha, né, um elogio acabou ofendendo, né? Isso traz tantas perspectivas de que você tem que olhar para mais coisas que não só aquilo que estão te apresentando, né? Eu só pude ser assim, estar assim, por ter aberto outras ali janelas. Seria muito mais difícil se eu tivesse feito contabilidade, talvez MBA de controladoria, Ficado na Big Four. ficado numa Big Four, depois virar um CFO, só ali, sabe, muito numa reguinha de finanças, matemático, catedrático, né? Tem que ser diverso no seu dia a dia. A tua vida tem que ser diversa. Não, com certeza. E você acha que os desafios do mundo de compliance e que passam também pelos conselhos de administração de hoje e de ontem são muito diferentes? Ou seja, a gente pode ser otimista para onde a gente está indo ou ainda o compliance tem aí desafios insuperáveis, quase? Eu acho que a gente vive os mesmos desafios, né? São ciclos e contraciclos. Se a gente falar um pouquinho sobre o tema de corrupção, acredito que nós subimos a régua, né? Alguns anos atrás. À medida em que você tira um pouco o enforcement, tira um pouco, né? Você acaba diminuindo. O empresário também acaba vendo que aquilo não é mais uma preocupação. Não é que é importante ou não, mas deixou a preocupação principal. Quando ele fala sobre investir, então vamos investir em outras coisas, né? Mas eu vejo que os dilemas eles são os mesmos. Por exemplo, a conscientização e engajamento da equipe. É um dilema etéreo, né? O compliance conscientizar, engajar a empresa, ele tem que ter recursos para isso, né? Quando a gente for falar um pouquinho sobre falta de conhecimento do negócio, o compliance, ou gestor de riscos ou de controles, ele tem que conhecer o negócio. Sim. Né? Muitas vezes quem está sentado lá na ponta não conhece a visão completa de riscos, só conhece o seu dia a dia. Né? Então, como falar de compliance e riscos se aquele profissional não conhece os riscos do segmento, primeiro, depois os riscos da sua empresa, né? Até para ele falar com mais ali propriedade. Um outro que eu traria é a falta de suporte da alta administração. Sim, se não tem suporte, a agenda prioritária é para onde ele está dando suporte. Né? E ali vai ter, de fato, muita competição de por que eu não sento naquela mesa. E eu simplesmente falo que não há suporte da administração quando eu vejo que o compliance só sentou uma reunião no comitê de auditoria, onde tem 12 reuniões. Espera aí, você sentou 12avos? Então, não. Pelo menos a cada 3 meses tem que vir, tem que trazer, né? Complexidade regulatória, né? Então, quanto mais complexidade regulatória eu tenho, mais dificuldade de implementação, de engajamento, né? Então, a gente tem muitos ali dilemas. Integração das áreas, né? Então, as áreas não se integram, o gestor lá da ponta não chama o compliance ele é tímido e não provoca o gestor da ponta. As caixinhas ficam muito separadas, né? Ali separadas. Então, quando eu vejo esses ali, os dilemas, o Comitê de Auditoria e Compliance, ele é a mudança para esses dilemas acabarem, né? E fazer a provocação, né? Ficaria muito ruim o conselheiro colocar numa ata que tudo isso não andou. Olha para fora, quem lê uma ata fala, peraí, já está 3 anos com o mesmo tema, isso não andou, eu vou investir em outro lugar, né? Eu posso simplesmente quebrar uma empresa, simplesmente o cliente consumindo no concorrente. Sim. O cliente consome no concorrente, não consome mais aqui, eu fecho aquela empresa, né? Então, olha as questões de defesa do consumidor, qualidade do produto, pós-venda, né? Então, tudo isso se torna importante. Não, me surpreendeu essa resposta no sentido não tão otimista, né? Porque você falou, não, os desafios estão aí, mas fez todo sentido com a sua resposta. Ou seja, mais complexidade, mais regulamentação, eventualmente mais gente trabalhando nas diferentes caixinhas. Acho que também tem uma questão muito diferente das empresas hoje do futuro ou de hoje em dia, de antigamente, é isso, que as pessoas estão muito nas suas caixinhas. Isso. Eu sou muito especialista nisso, mas eu não sei exatamente o que a minha empresa faz. Eu sei que eu sou do compliance e eu cumpro com isso. Então, eu acho que antigamente as profissões tinham menos profissões e menos especializações e as pessoas tinham que saber um pouco mais de tudo.
Exato. Ou tinha muito um costume que eu, inclusive, vou confessar minha ignorância aqui, que eu não sei se acontece ainda, que era aquilo de você passar por várias áreas da empresa. Que era ótimo, né? Que é ótimo, porque exato. por mais que... Nem que seja para você falar, nossa, não gosto disso, mas entendi o que vocês fazem. Isso. Porque tudo é complementar, né? Um organismo vivo ali, uma empresa. Mas eu acho que realmente hoje a especialização muito forte nos setores, ou por exemplo, RH tem que falar de inclusão, tem que falar de diversidade, mas você tem que falar num contexto empresarial em que a empresa vai conseguir cumprir com aquilo e aquilo vai conseguir ser cumprido pela empresa, ou seja, falar a mesma língua. Exato. Né? Sou a super defensora aí de toda a inclusão e diversidade e direitos humanos, trabalho numa iniciativa da ONU, não preciso nem explicar, mas não adianta a gente bater de frente, né? Não adianta chamar palestra, chamar especialistas para falar, se na hora de fazer uma mudança ali interna aquilo não acontece. Exato, né? Então... exato. E vai muito sobre o que eu vejo, né? As empresas hoje criam muitas narrativas, né? Não pejorativo, não, mas assim, uma narrativa de todes, né? Só para falar sobre inclusão. Sim. Uma narrativa sobre diversidade. Mas na hora que os custos apertam, né, eles mandam embora quem primeiro? Exatamente. PCDs, né? Diversidade. Talvez ali, porque aí acaba com o programa, porque se tornou caro. Então era só uma narrativa, né? Então, os dilemas, e aí, desculpa se eu frustrei ou não, mas os dilemas são os mesmos. Eu acho que são ciclos e contraciclos. Eu acho que quando começa a ter, por exemplo, uma empresa a sofrer riscos ali trabalhistas, trabalho escravo, olha um ciclo de um olhar, né, sobre cadeia de fornecimento, com um olhar de pegada de direitos humanos, trabalho digno, né? Quando eu começo a ter um olhar sobre corrupção, recebi a minha primeira autuação, olha eu mudando todo o meu programa e está tudo bem, porque não dá para você fazer um investimento para 100% dos dilemas, né? O que importa é os dilemas serem colocados na mesa e eu falar o que eu vou priorizar. Né? Eu acho que é muito isso também. Para uma empresa menor que está escutando o nosso episódio de hoje, e no início a gente falou, nossa, a área de riscos, a área de compliance, a área de controles, a área de governança, nossa, minha empresa não tem nenhuma dessas, né? Mas eu sempre falo isso também. Começa por onde está o seu maior risco, ou o que está atrelado ao seu core business. Então, nenhuma área do compliance tem que começar resolvendo tudo, né? Ou nenhuma área de compliance começa com 50 políticas. Exato. Então, você tem que começar com as suas maiores dores, né? Porque você está ali para ajudar a empresa a se desenvolver, crescer, ser inclusiva, diversa e tudo isso. Então, começar onde dói mais e depois ir caminhando para as outras esferas. Porque eu acho que tem muita gente que... Empresas menores, médias, que não tem área de compliance, fala, mas, poxa, eu não consigo resolver todos os problemas. E nem vai, né? Não vai. Eles são tão grandes e diluídos, né, pervasivos, que você tem que parar a companhia para resolvê-los. Né? Então, prioriza. Você tocou num ponto importante. Tem até uma cartilha Implemente Compliance por $1, né, da Sociedade Americana lá de Compliance, a SCCA. Que é bastante isso, né? Então, quando eu falo para as empresas médias, pequenas, e não estou falando pelo porte de faturamento, mas pelo seu tamanho. Sim. Talvez contrate uma consultoria para fazer o primeiro mapa de riscos. Sim, isso, o mapa de riscos é essencial. Então, vai lá, tem o primeiro mapa de riscos, entrega, né, para o dono da empresa, estou falando de uma média pequena, né, o CEO é da família, que também ele é diretor financeiro, às vezes ele faz tudo. E ele acaba decidindo ali o que é ali o prioritário. E numa jornada de 3 anos, ele vai evoluindo. Né? E você disse também muito bem, áreas, né? Riscos, compliance, são atividades. Né? Então, naquele momento, o gerente de compliance, o coordenador de compliance, dependendo do porte ali, ele pode exercer as 3 atividades, né? Dentro de um risco. Né? Depois dentro de 2 riscos, depois dentro de 3. E vamos em frente. É melhor fazer bem o que se assumiu do que assumir muito e não fazer nada. Né? Sim. E a gente estava conversando também anteriormente que a música, né, que é uma paixão sua, é uma linguagem universal. Exato. Você acha que as questões, aí, esses desafios de compliance que não vão embora nunca, de alguma maneira são universais? Ou tem muita diferença de cultura, de enforcement, de compliance mesmo?
De enforcement, sim. Acho que tem países que são mais presentes, seja por pressão de lei, ou seja por uma maior quantidade de investigadores, profissionais que estão ali fazendo aquele enforcement. Mas quando você fala de dilemas, como a música, né, os dilemas são os mesmos. Sim. Corrupção é corrupção em qualquer lugar. Concorrencial é concorrencial em qualquer lugar. Ética é ética em qualquer lugar. Assédio é assédio em qualquer lugar, né? Então, é que nem a música. Você pode ouvir uma música cantada em japonês, em alemão, em inglês, e você se emociona, sem saber a língua, né? Sim. Você fala, nossa, eu fui tocado pela melodia, né? E o compliance é a mesma coisa, né? Você toca a pessoa pela melodia. Vamos falar de assédio sexual? Ele é em qualquer lugar, né? Sim. Vamos falar sobre inteligência artificial e ética, né? Ele é em qualquer lugar. Então, também o profissional de compliance, ele é útil em qualquer lugar, né? Diferente do CFO, porque tem as normas brasileiras, né? Questões tributárias brasileiras, diferentes tributários nos Estados Unidos, tudo mais. Então, veja que ele transita em qualquer país, em qualquer indústria, né? Os dilemas são os mesmos. A forma como eu resolvo eles talvez seja mais detalhada, mais dificultosa, dependendo do país ou da indústria. Tá falando com gente, né? E a gente tem que saber que, às vezes, lembrar que a gente faz parte de uma única humanidade aí, espécie, que a gente pode olhar para fora e, às vezes, pensar, nossa, os problemas de combate à corrupção no Brasil, compliance, não são solucionáveis, são impossíveis, é muito grande, mas, às vezes, outras culturas passaram por um problema e conseguiram até melhorar em alguma razão, outras ainda não, outras têm outros dilemas, então a gente saber e se inspirar aí, quem sabe um dia, né, Gustavo, como a gente combinou antes, a gente faça uma música de integridade. Vamos! Buscando aí tocar todas as pessoas, né, nessa temática que acho que ficou bem claro hoje, da importância disso dentro de uma empresa, da importância disso para a vida das pessoas, e a gente falou muito aqui de gerações futuras também, que tem uma importância maior de bem-estar e de propósito na hora de trabalhar. Então, trabalhar a integridade, eu sempre falo, defender direitos humanos, proteger o meio ambiente, trabalhar com luta pela igualdade econômica, social, tudo isso. Exato. Então, eventualmente, a gente faz uma música aí de integridade para a gente conseguir tocar. Tá gravado, hein? O próximo jingle do programa já está comprometido. Olha. E você sabe que quando a gente fala sobre integridade, isso está na Constituição Federal, né? Respeito ao meio ambiente, dignidade humana, tudo mais, né? Então, em 88, isso aí já está lá uma carta magna, né? Quando a gente fala de uma empresa de sociedade aberta, uma SA, pode ser até capital fechado, né? Está lá no artigo da lei das SAs, né? Que o administrador tem que, e o controlador, né? Ele tem que sim defender os interesses pessoais, quando eu falo da sua empresa, mas sem abrir mão dos direitos sociais, né, das pessoas que ali trabalham. Então, olha, já na lei escrito que ele é responsável pelas pessoas e pela comunidade. Né? Então, não precisamos falar de ESG, está na lei. Eu acho que esse foi um ponto muito bom que você trouxe agora, porque a nossa ideia aqui com essa série de videocasts era justamente desmistificar o que é o compliance. E se a gente tira essa palavra em inglês da frente? Isso. Tira a palavra de integridade, que eu particularmente adoro, mas é uma palavra relativamente nova no mundo corporativo. Se a gente tira o ESG, que é uma sigla que obviamente eu gosto, mas às vezes também traz uma novidade, do que se trata, eu não entendo exatamente. Se você vai para isso, né, responsabilidade social, proteção de direitos, respeito, que já estava na Constituição, como você falou, de 88, é disso que a gente está falando quando fala de compliance. Não é um outro bicho que as pessoas olham, nossa, compliance é aquele pessoal da empresa que vem ver, faz uns treinamentos chatos, vem ver se a gente está cumprindo a norma, e vem puxar a orelha e vai subir isso para a minha diretoria. Não, a gente está falando de uma face humana da empresa, né? Muito. E é isso que eu acho que é pouco comunicado, traduzido. E se a gente troca o nome da profissão de compliance para longevidade, né? Então, assim, é uma área que olha uma longevidade, uma empresa que não vai ter problemas ambientais. Vamos, Happiness Officer, é isso aí. Vamos jogar tudo ali dentro. Uma empresa que não vai ter problemas ambientais, não vai ter problemas ali criminais, que não vai ter problemas concorrenciais. Olha que bacana, né? Então, é uma área que deixa tudo preparado para dar certo. Sim. Né?
Pode parecer, às vezes, um pouco alarmista, porque está olhando o risco lá na frente, mas é para isso, né? É para isso. Porque também tem gente que pensa no compliance, não, só olha para os problemas, só está pensando no risco. E aí, como conselheiro, né, tem aquela frase, né, me diga com quem andas que eu te digo quem tu és, ou no mundo digital hoje, me diga quem que você se conecta, que tu segues, que eu digo se eu te sigo ou não. No mundo empresarial, a mesma coisa, né? Me diz a área de GRC ou de compliance que você tem, que eu vou te dizer se eu vou trabalhar nela ou não, né? Muito porque, quando você está no conselho, você olha para uma integridade financeira mais forte, né? E tudo isso que a gente falou, né, para não ser repetitivo, se os números forem fortes e íntegros, é porque tudo isso foi feito, né? Imagina eu ter um volume de assédio moral muito grande na área financeira. Poxa, como que aqueles números são fechados, né? Se ali tem assédio. Sim. Né? Por que está tendo assédio ali? É pressão para reduzir? É pressão para maquiar número? Para entregar? Então, veja que tudo isso me traz mais eficiência, melhora a conformidade regulatória, né? Me traz uma perspectiva maior de riscos. Então, só tem que dar certo. Atrai investidores. Bons colaboradores. Retém executivos, né? Talentos. Muitas vezes colocam executivos renomados num ambiente que não tem tudo isso. E fala assim, eu consigo retê-los? Não, ele vai ficar em uma reunião, 2, 3 e vai embora. Fica pior. Né? Mas também tem aquele dilema. Mas você veio aqui justamente para arrumar. Mas a transparência tem que ser clara. Né? Bota na mesa e vamos arrumar. Né? Então, é um trabalho conjunto. Você falou um outro ponto agora, que eu também vejo muito isso na função do compliance officer. Veio para arrumar. Exato. E, assim, acho que é um desafio que o compliance officer pode ter muitas vezes. A empresa teve uma questão reputacional, etc. Então, contratei alguém ali de mercado muito famoso para arrumar. Mas a empresa tem que dar as condições para isso, né? Exato. Não adianta, ninguém faz nada sozinho. Isso é uma verdade, né? Não tem um jogador que ganha um futebol ali sozinho, né? Não tem uma orquestra que o regente sozinho, né? Tanto que o maestro está de costas quando ele é aplaudido, né? Porque quem faz são os músicos, né? Sim. Então, a mesma coisa o compliance, né? Teoricamente, ele deveria ser o maestro de costas, Sim. né? E todos os acionistas do mercado aplaudindo os diretores ali, né? Poxa, fizeram tudo bem. Não, mas eu organizei a casa. Sim. Então, se isso não for verdadeiro, ninguém arruma a casa sozinho, né? Exatamente. É isso. E que no futuro, não muito distante, a função do compliance officer seja menos aí, como a gente falou, né? Remediar, mitigar, e seja inspirar, mais estratégico. Cuidar das pessoas, Exato. Cuidar da estratégia da empresa. Porque aí é sinal de que a gente parou de se preocupar com o risco e parou de gastar energia nisso. Exato. Para conseguir olhar para os outros pontos. E aí tem uma virada de chave, o Chantal. É muito comum o compliance officer e controles, as áreas de controle propriamente dito, né? Assim como a área de segurança, tal, é senha para tudo quanto é lado, VPN para tudo quanto é lado, assim como norma para tudo quanto é lado, né? Às vezes, norma para tudo quanto é lado, as pessoas, de tanta norma, elas não lembram de nada e não fazem nada. Né? Se eu tiver que abrir mão de alguma norma, alguma burocracia, quais seriam? Abre mão, sabe? Então, vamos ficar, em vez com 30 normas, com 12. E essas 12 são as rígidas. Né? As outras, autonomia com responsabilidade, né? As pessoas querem ser autônomas com responsabilidade, mas ninguém quer ser responsabilizado ainda, né? Mas uma autonomia com responsabilidade e está tudo bem. Foca no treinamento, na comunicação, na cultura, deixa as pessoas aware do que pode ou não pode e libera, né? Educar é isso, né? Então acho que isso ainda tem um medo das áreas de compliance de que deixa eu tirar normas, né? Deixa eu diminuir um pouco. Mas é um lado inteligente, é um lado mais estratégico. Mas aí tem que conhecer o guarda-chuva inteiro, né? Uma ótima dica. Sim, foi otimista para a gente terminar nesse ponto. Olha aí. Então, eu queria agradecer muito, Gustavo, a sua presença aqui hoje com a gente, esse bate-papo, sempre super inspirador. Saber que as pessoas que trabalham com compliance também têm outras vidas e mais importantes do que o compliance, né? Fora dela, relacionado à música, ao cuidado com o seu filho, a fotografia, tudo isso que você faz.
E a gente espera aí estar sempre em parceria para a gente continuar regendo aí essas orquestras. É uma troca, né? Eu aprendo sempre. Né? Hoje aprendi algumas coisas aí com você também. Bom. Obrigada mesmo. Obrigado também. Fiquei super feliz. Também. Obrigado, viu?